para falar o seguinte, Marcão, como é que eu faço para extrair esses dados, né? Do banco de dados que está no meu microserviço, né? Então, voltando lá um pouquinho naqueles conceitos, obviamente, seu microserviço também, né? Como eu falei, você tem vários critérios, né? Usando um microserviço no banco de dados, um microserviço, né? Um banco de dados compartilhado. Então, o ideal é sempre você trabalhar nesse critério, né? Para cada microserviço, você tem um banco de dados. Se você fez dessa forma, vai ser super tranquilo, tá bom? Agora, se você está nesse caso aqui, pô, Marcão, eu estou no monolito, né? E aí, o monolito ele usa um banco de dados só e eu quero trazer microserviço para cá. Eu quero ter esse cenário aqui, né? Eu vou ter que ir migrando, fazendo toda essa construção de microserviço e desligando algumas funcionalidades lá no meu monolito. Então, como é que eu faço isso, Marcão? Cara, você tem vários critérios de você fazer isso, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, né? Então, separar não é fácil, né? Mas como é que eu integro esses dados depois, mesmo que eu separe, tá? Aí você tem que trabalhar em dois conceitos aqui, né? Modelo de consistência de dados, tá? Quais são esses dois modelos? Consistência forte ou consistência eventual? Como assim, Marcão? Então, supondo que eu tenho um monolito e um bancão. Você está criando um microserviço, o que você quer fazer? Cara, eu quero ou continuar trazendo informações desse bancão, ou eu quero já ir quebrando esse bancão e ir construindo para cada microserviço aquele escopo de dados que eu queira, né? Para cada microserviço eu vou criando um mini banco de dados ali, como é a resolução do Martin Fowler dos princípios de microserviço. Para fazer isso, tem que fazer usar um desses dois tipos aqui de transações de consistência. Ou uma consistência que é forte, ou uma consistência eventual. Significa sair daquele bancão para ir para os bancos para cada microserviço, tá? Legal, Marcão. Como é que eu faço isso? Aí eu separei os slides aqui para a gente justamente falar desses conceitos, né? Como é que é esses conceitos aí, Marcão? O primeiro deles, tá? Basicamente aqui é trabalhar aqui com um conceito que você já ouviu falar em algumas lives, né? Que é trabalhar com CRUD e CQRS, tá? Para quem não sabe o que é CRUD, né? Create, Retrieve, Update, Delete. Antes mesmo de ligar o banco de dados, antes mesmo de criar o seu microserviço para pegar um pedação daquele bancão e criar um banquinho, primeira coisa, seu microserviço você tem que ter duas funções, tá? Ou até mesmo duas funcionalidades ou até mesmo duas features. Uma que é só para fazer insert, update, delete e outra que é só para fazer query. Por que eu separo, tá? Porque você sabe que para insert, update, delete isso é transacional e você sabe que para fazer um select, uma query, ele não é transacional. Então eu tenho que usar esses dois critérios aqui. Tem, Marcão, não pode fazer o CRUD completo, tá? Então só para mostrar para vocês aqui que é o CRUD, né? O CRUD, imagina você tem seu microserviço aqui. O que é meu microserviço, Marcão? Eu tenho uma camadinha de apresentação, aplico uma regra de negócio e vou lá e faço update no meu banco de dados e eu também faço query. Então, você fala assim, eu vou pegar, criar um microserviço, vou começar a sair lá do meu monolito, vou começar a criar meus microserviços, eu vou fazer insert, update, delete e select em cima de uma pequena base de dados, tá? E aí você mistura os dois comandos aqui numa base de dados, tá? Isso aqui é muito típico, tá? Quem está criando um microserviço hoje, tá? Marcão, mas eu posso criar isso sem ter dor de cabeça? Você pode, desde que você tenha duas ou três consultas só nessa base de dados. Mas a gente sabe, né, que é comum todo o sistema, pessoal. O que mais se tem, que é mais comum você encontrar no sistema de informação que é o microserviço, consultas e consultas pesadas, né? Então eu não posso fazer muita consulta misturado com muito insert, tudo isso numa unidade só de microserviço. Não dá para fazer, tá? Mas hoje uma aplicação típica, né, vamos dizer assim, de um microserviço, ele tem justamente isso, né? Ele pode ter uma camadinha de interface gráfica, né?
quando você chamar seu microserviço, ele vai ter ali toda a lógica dele ali separada por feature, né, ou por funcionalidade, ou por métodos que fazem, né, insert, update, delete e também fazem consulta. Tudo isso misturado, tá? Marcão, funciona? Funciona para aqueles microserviços que não são transacionais. Legal? Se não são transacionais, vai funcionar tranquilamente. Marcão, mas não é isso que eu quero, né? Não, não é isso que a gente quer. A gente não quer isso daí, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar. E aí eu já falei bastante desse pattern em alguma dessas nossas lives, vou falar de novo, que é o CQRS, tá? Eu tenho que separar o que é comandos de transação daquilo que é query. Então, é segregar a responsabilidade de consultas e de comandos. Então, basicamente, o que é? Ter funções aqui, né, no meu microserviço que faz insert, update, delete, e ter funções também que só faz query, né, usando aqui, se possível, um pattern que é bem antigo, que chama DTO, Data Transfer Object. Pra galera das antigas aí que tá ouvindo a live, né, eu usei muito DTO, meu Deus do céu, né? Ele é um pattern que nasceu lá no Java J2EE em 2002, né? Como é que você lembra? Porque foi um dos projetos que eu criei, que eu participei hoje na Caixa, né? Que é para fazer aquele simulador financeiro de simulação de imóveis, né? Você que já comprou o imóvel, Rubão? Já comprou algum imóvel financiado pela Caixa? Só carro? Então compra um imóvel para você usar o sisteminha que 2002 eu participei, tá bom? Mas lá, quando a gente participou desse software, tá? A gente já segregou em Insert, Update, Delete em queries. Então a gente já usou CQRS, né? E o CQRS é legal, né, Marcão? Mas aí você pode falar assim, Marcão, mas tudo isso na mesma base? Você pode fazer na mesma base ou separar as bases, né? Então você pode fazer tudo como eu mostrei aqui no anterior, numa base de dados só. Então você tem comandos ali, Insert, Update, Delete na mesma table e consulta na mesma table. Marcão, mas aí não fica complicado? Cara, fica complicado, mas já separou a responsabilidade. O ideal mesmo é você ter essas bases de dados separadas, né? Puxa, Marcão, separar, vou criar duas bases? Sim, duas bases, tá? Uma só de consulta, um só de insert, update, delete, e ter no meio um cara que vai ficar sincronizando aqui. Yes. Esse é o modelo correto, né? Por que esse é o modelo correto? Porque eu posso aplicar aqui todo um critério de indexação para melhorar minhas consultas. Eu posso deixar esse banco aqui com um processador, característica da máquina, com mais processador, porque eu sei que ele vai abrir mais transações. Essa máquina aqui com menos processador, mas com mais memória, porque eu sei que ele vai paginar um pouco mais. Mas, Marcão, não é custoso isso daqui? Sim, mas você pode fazer para cada microserviço ter uma basezinha dele para fazer insert, update, delete. Depois você pode ter um critério de coletar todas essas informações, centralizar num banco que é só de consulta. Não precisa ser um banco, pode ser qualquer repositório na qual você faz só consulta. Puxa, Marcão, isso aí melhora muito, melhora, porque eu consigo manter tudo distribuído, toda vez, lembrando, né? Troquei o microserviço, vai trocar as bases aqui, e essas bases, assim que for trocada, tem uma base separada que é de consulta, que está alimentando cache e está alimentando indexação. Nossa, Marcão, quanto trampo, mas precisa fazer tudo isso, cara. Quando você trabalha numa empresa cujo volume de dados é gigantesco, ou você faz isso, ou vai travar. Você vai ter várias tentativas, vai ter vários erros, até mais você fala, Marcão, não vai funcionar. Eu falo, vai. Só que aí você tem que usar o CQRS e simplesmente separar essas bases por base, separar as bases com critério de contexto e responsabilidade. Umas que serão o C, que é o command, e outros que serão o Q, que são as minhas queries. Mas como vai ficar muito caro, o que você prefere? Pagar caro e funcionar ou pagar barato e não funcionar? Hã? E aí, meu amigo, nós estamos falando de empresa grande, volume de dados gigante. Você não vai, né? Você como um bom arquiteto ou um futuro arquiteto brilhante que você vai ser, você não pode correr esse risco por causa de uma grana lá, deixar de fazer um critério e aí escalar isso,
né? Falando, eu não consigo fazer, isso só dá para fazer, mas vai sair aqui $1.000 por mês a mais do que o cara fala, ó, $1.000 por mês é só esse nosso bate-papo aqui, a empresa já perdeu esses $1.000. Então tem que, né? Até fala, tem que permear um pouco em todos os campos para você entender o que eu estou falando aqui. Isso é importante, tá bom? Então sempre pense nisso. Não pense nesse exato momento, a gente vai ter várias atividades que eu vou ensinar vocês a prospectar em ambiente, né? Em cloud, ambiente em privacy, fazer todo esse critério aí de colocation, allocation, de custo, né? Em cima de OPEX, CAPEX, porque o arquiteto precisa saber também, mas, né, de antemão, né? Leve em consideração que aquilo que é caro para você não é caro para a empresa. O que a empresa quer é simplesmente a solução. Tranquilos? Então vamos lá. Então o CQRS aplicado, basicamente que você vai ter dois microserviços aqui, né? Um que só vai fazer a query, aqui eu estou mostrando uma base de dados só, mas depois, né, pode ser as diferentes. E uma que vai simplesmente aqui, né, só fazer os inserts, updates e deletes. Legal? Então primeira coisa que você tem que fazer, né? Quando você tem banco de dados distribuídos aí e você está saindo, né, seja do monolito para microserviço, você quer manter essa coerência também, né? Porque muita gente pergunta isso aqui. Marcão, eu estou no meu monolito, bancão, o que acontece ali eu tenho que replicar para os microserviços? Sim. Mas como é que eu faço? Então, primeiro, os microserviços têm que estar separados e ter as bases separadas também, para que você tenha um modelo de convivência que funcione, tá? De novo, isso é super importante para vocês que estão se ingressando nessa questão aí de arquitetura. Um arquiteto bom tem que saber fazer isso daqui. Marcão, mas não faço a mínima ideia por onde eu começo. Aí o Marcão entra no jogo. Como é que eu faço para implementar esse negócio aí, Marcão? Aí você tem que trabalhar com dois partners, né, de microserviço. Um que eu já falei anteriormente, que é o CQRS, tá? Então esse é um partner bem conhecido por vocês, a gente vai implementar, vai ver vários exemplos. Mas ele tem que estar junto com um outro partner que nós chamamos aqui de Event Sourcing, né? Começar a trabalhar com eventos. Sim, mensagerias, tá? E esse servidor de mensageria vai te ajudar a fazer tudo isso que nós estamos pensando, prospectando, né? De como manter essas bases atualizadas, base separada de query, outra base de insert, update, delete, essa sensibilização de dados e tudo isso sincronizado. Você vai conseguir se você aplicar primeiro nos seus microserviços o critério CQRS e também começar a trabalhar com mensageria, que é o critério de eventos. Aconteceu um evento, automaticamente eu atualizo ou mantenho uma base atualizada. Não é lindo isso daí? Então o que eu fiz aqui, né? Você pode falar, pô, Marcão, mas eu não tenho grana aqui, né? Para comprar um software que trabalha com eventos, né? Um Kafka da vida, um Kinesis, um Camel, Apache, Camel, né? E outras ferramentas aí que existem, né? Eu falo para você, cara, não necessariamente você precisa ter, tá? Tem várias formas de você fazer, até mesmo com o banco. O banco você já tem, né? O banco você já tem. Então, usando até as técnicas do banco. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de ter o banco, mas também gosto de ter o servidor de mensageria para implementar esse critério aí, né? De manter essas bases sincronizadas e também, né, fazer essa migration de monolito para microserviço com DevOps zero downtime. Olha só o critério que a gente chegou. Isso aqui para mim é o supra-sumo da questão aí de trabalhar com DataOps e DevOps, tá? Às vezes você não vai chegar no nível desse aqui, né? Não desmerecendo, mas de repente a sua empresa não tem tanto sistema assim, tanto critério para você fazer. Mas, como eu disse, né? Um bom arquiteto é igual médico. Você nunca sabe o paciente que você vai atender. Então você tem que aprender todas as técnicas. Pois chegar um paciente cujo problema dele é simples, que bom, você vai resolver super rápido. Mas chegar um paciente, né, que exige aí vários conhecimentos porque a situação é mais crítica, que você tenha pelo menos o conhecimento, tá bom? Então vamos lá, vamos para esses tipos aí, como é que eu faço para implementar? Primeiro deles nós chamamos de shared table, compartilhar tabelas, né? Como assim, Marcão?
Cara, você está no banco, você pode compartilhar tabelas entre os microserviços, né? Ah, um grava aqui numa tabela, outro consulta numa tabela, né? Ah, mas a integração vai funcionar? Vai funcionar, né? Se eu comitar na tabela, vai estar disponível para o outro. Então eu consigo já pegar aquele meu monolito, deixar algumas tabelas compartilhadas, que são tabelas que eu estou gravando nelas, mas que os microserviços também estão consumindo, tá? Pô, Marcão, mas é feio. Não estou falando que é bonito ou é feio. Eu estou falando que funciona, né? Eu posso criar views no meu banco de dados. Para quem não sabe, existe um critério que é view, que eu seleciono dados de uma tabela, dados de outra tabela e crio uma estrutura nova. Só que não física, né? Uma view. Uma view, as informações que ficam em memórias. Mas se você quiser essa view persistir, eu posso usar views materializadas. Eu posso escrever, aí fica feio, né? Eu não gosto, mas eu tenho que falar. Você pode escrever uma storage procedure para fazer tudo isso que eu estou falando. Você pode disparar triggers com storage procedure. Você pode fazer processo DTL, então você extrai dados de um banco de outro, manda para o outro, né? A desvantagem de DTL, cara, é pesado. Você pode usar virtualização de dados, então você pega dados de um banco, né? Você particiona ali uma área de disco, né? Que é virtualizado, mas que o outro banco também consulta desse disco virtualizado, também funciona. Ou você usa CDCs, né? Que são Change Data Capture. Significa qualquer informação que é alterada no banco, você captura e faz o que quer. Então, o que eu fiz aqui, né? Para não ficar só no contexto aqui, eu quero mostrar para vocês, né, as vantagens e desvantagens de cada um deles, tá? E lembrando novamente, nós vamos ter uma live que é o hands-on, que eu vou mostrar como implementar cada um desses critérios, que é importante você ter isso, né? Às vezes você só ouve e fala, puxa, eu sei que tem solução, mas como é que eu implementaria, né? Fala, Marcão, mas eu não implemento. Legal, mas o dia que precisar, que você tem esse exemplo de implementação para mostrar justamente para a sua squad, para os seus devs, falar, gente, é assim que tem que ser feito. Legal? Então vou mostrar cada um deles, vou falar um pouquinho das vantagens e também das desvantagens do uso de cada um deles. Legal? Então vamos lá, galera. O primeiro deles é basicamente trabalhar com tabelas compartilhadas, tá? Marcão, o que é ruim trabalhar com tabelas compartilhadas, né? Cara, é basicamente você lembrar que você está criando tabelas auxiliares, né? A galera dá desse nome, né? Tabelas auxiliares que vai servir simplesmente para replicar a informação que você já tem. Então, o DBA possivelmente ele não vai gostar. Se eu fosse no DBA, jamais deixaria você usar, né, as minhas tabelas compartilhadas para você fazer integração, né, e consumo de microserviços. Mas é uma forma, se você só tem um banco e não tem investimento. É esse critério. Já fiz muito disso aqui em grandes clientes, tá? Quais as vantagens que eu tenho? A integração é super rápida, porque é o mesmo banco, né? Então você tem um bancão lá, né, que tem todas as tabelas, você está criando micro tabelas ali compartilhadas, onde os microserviços estão consumindo. Funciona. A consistência é forte? Sim, porque você comitou em um, comitou no outro. Você está na mesma tabela, né? Quando você está no mesmo banco de dados e você está em tabelas diferentes, que é o caso aqui, você consegue propagar o contexto, né, da transação. Então você começa a fazer um commit aqui, faz um commit lá, deu tudo certo, ele faz o two-phase commit. É só você habilitar isso no driver ou você habilitar diretamente ali na configuração do banco. Então a consistência é super forte. E aí, né, a desvantagem é que a coesão é baixa e está bem acoplado, né? Significa, se amanhã a empresa trocar o banco, lascou, vai ter que fazer tudo de novo, né? Ah, Marcão, mas você já viu a empresa trocar de banco de dados? O cara começa com Oracle e da noite pro dia muda para o SQL Server ou muda para o DB2? Sim, né? E nós, como um bom arquiteto, a gente não pode depender de uma tecnologia, né, nativa, que seria um banco de dados. Se trocar o banco de dados, estamos lascados, tá bom? Então essas são as principais características de trabalhar com as tabelas compartilhadas, tá?
A outra que eu falei para vocês é as visões, as views que eu posso criar no banco de dados, né? Então o que que acontece? Eu tenho um microserviço que trabalha com dados de pedido, Marcão. Aí você fala, cara, no meu monolito, o pedido, tem cliente, tem itens de pedido, tem produtos. Então você fala, cara, mas aquele microserviço, o que que ele quer? Ele quer um pouquinho dessa tabela, um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, um pouquinho daquela. Então você pode criar essa base de dados para aquele microserviço, fazendo o quê? Uma view. Uma view que acontece? Ela é um comando select, né? Então você pode selecionar alguns campos daqui, uns campos do outro, fazendo um join normal e criar uma view em memória para você trabalhar, tá bom? Então, só tem um critério que eu sempre esqueço de falar, né? Tem banco de dados, galera, que não tem view, não tem esse recurso, né? Pasme, né? Tem algumas, se você pegar um MySQL, por exemplo, não tem como criar view, dependendo da versão, né? Tem algumas versões mais novas aí que você já consegue criar views. Outras não, você fala, cara, não acredito, Marcão. Pois é, né? Então, obviamente que essa solução funciona para aquele seu database, né, que suporte view. Normalmente os bancos de dados, né, que eles são mais, relacionais, tirando MySQL e outro aí, a maioria já são, todos eles transacionais, tá? Então, ele já tem o critério de view. Legal, para mim a alternativa mais fácil para implementar, porque você não lida com tabelas, tá? É o mais conhecido por todo mundo, né? Então você vai lá e fala, puxa, eu crio um microserviço que eu preciso de dados de pedido. Aí você sempre vai ver um DBA, usa essa tabela. Aí você vai ver, não é tabela, é uma view, né? Então fica mais simples, até mesmo uma proteção de você não deixar, né, o seu microserviço ir lá no monolito nas tabelas finais. Tem tabela de desempenho? Tem problema de desempenho? Tem, tá? Por que você vai ter problema de desempenho? Porque é view, né, galera? É view, porque ele precisa pegar de várias tabelas e ficar reconstruindo essa view. Toda vez que eu tenho insert update, ele atualiza a view. Insert update, atualiza a view. Toda vez que eu consumo, é uma view. Ele tem que ir lá e, teoricamente, pegar os dados dessas tabelas, tá? A consistência é forte? Porque você continua dando commit na tabela origem. E aí, quando você for consultar na view, você só está consultando esses dados, tá? O banco de dados serve para ser alcançado pelo outro. Então, se você falar o seguinte, olha, eu vou criar uma view no banco de dados, mas a tabela original é em outro banco. Então, você pode criar um DB-Link, né? Não é tão bonito, mas você pode criar um DB-Link aqui, né? E você pode atualizar entre os bancos dependendo do sistema gerenciador de banco de dados, dependendo do player, tá? Oracle você consegue, SQL Server você consegue, DB2 você consegue também. Então eu crio, né, visões de banco de dados para manter, né, microserviços ou monolito atualizando uma tabela e aqueles microserviços que faz consulta apenas consultando da view, né? Você já separou os dois critérios usando monolito e usando também microserviços. Não é louco? Funciona? Você fala, Marcão, minha performance não está legal. Aumenta a performance. Como? Materializa a view. O que é materializar a view? Essa view que fica em memória, materializar é criar um banco mesmo, uma tabela, tá? Então eu continuo tendo microserviço e monolito, fazendo insert update de delete lá no banco de dados e uma view agora materializada também só para você fazer consulta. Quando você consegue materializar uma view, você pode criar índice, você pode criar vários critérios ali que vão fazer com que a sua consulte melhore, tá bom? A sua query, né? Então, melhor desempenho do que a anterior, obviamente. A consistência continua sendo forte, né? Porque o insert update é feito lá na tabela origem, né? Mas também já começa, pode já nesse conceito aqui já usar, né, um conceito de evento, porque gerou um evento lá, vem aqui nessa view que é materializada e atualiza para mim, tá? Então você pode usar um evento também, ou simplesmente esse evento, né, no caso ali, é você fazer consulta de tempos em tempo e persistir essa view materializada, tá? Um banco do outro banco tem que ser alcançável, então você tem que ter um DB-Link, né? E esse DB-Link ele vai fazer essas alterações aqui na tabela para view materializada de forma automatizada, né? Dependendo da versão do banco. Os principais já tem isso daí. Fiquem tranquilos. Tudo bem? Marcão, legal. Mas agora outra forma, né? Isso aqui, usando triggers. Todo mundo sabe que é uma trigger no banco de dados? Possivelmente sim,
uma trigger no banco de dados, né? Também lembrando, nem todos os bancos de dados têm trigger, né? Pasme, né? Tem Stemmer, que tem banco de dados, por exemplo, MySQL de novo, ou MySQL, não tem trigger. O que é uma trigger? É um evento que ele é disparado, né? Toda vez que você insere um registro, você dá um update no registro, ou você deleta um registro. Então significa, imagine que eu tenho uma tabela lá no meu monolito, meus microserviços fazendo insert, update, delete, né? E aí, o que acontece? Nessas próprias tabelas que eu faço insert, update, delete, o que eu faço? Crio uma trigger que manda para outra tabela em outro banco de dados, que aquela outra tabela, outro banco de dados, eu vou usar só para fazer consultas, entendeu? Então eu posso ter esses dois critérios e essa atualização contínua sendo feita através de triggers, tá? Triggers é muito legal, isso se você tiver. Qual é o problema, na minha opinião? Que trigger tem que ser mantida, trigger você tem que conhecer o banco de dados, você tem que ir lá e configurar esses eventos aí nessas tabelas, tá? Então, como eu falei, né? Depende do banco de dados, você vai ter essa opção de trigger. Tem bancos que não tem essa funcionalidade de trigger. Tem bancos que vai ter a consistência forte, então os insert update que eu faço aqui já vai ser replicado via trigger, né? E um banco de dados e um e outro tem que ter o DB-Link, né, para que isso funcione, tá? Marcão, o que mais que eu consigo fazer? Cara, esquece trigger e coloca storage procedure, que a gente chama de transaction code. Cara, você vai lá e escreve, né, uma storage procedure, né? Usa lá um PLSQL, então você vai lá no banco, você vai fazer, cara, todo insert tiver aqui, aí lá na PLSQL você escreve, cara, vai insert lá numa outra tabela que o cara está usando como consulta, né? Então você separa os commands, então microserviço e monolito fazendo insert nessa tabela, e aí você deixa um job, né? Como se fosse um job, né? Storage procedure, que ele fica executando. Storage procedure também você pega evento, né? Se for insert, update, delete, ele executa, que basicamente é fazer um select aqui, dar um insert na outra base, onde essa outra base vai ter um microserviço só para consultar. Então você cria um código aqui intermediário para ligar essas duas coisas. É legal, Marcão, é bacana. Eu não gosto muito porque storage procedure, né? Cada um escreve de um jeito. Se você manter o padrão SQL ANSI 92, o SQL ANSI 97, cara, sem problema nenhum. Por quê? Porque se amanhã trocar o banco, né, e você não manter essa forma de escrever storage procedure, né, o padrão ANSI, se você trocar o banco, você tem que reescrever tudo de novo. Aí não é legal, tá? Mas se você estiver mandando o padrão, vai ser bacana, tá? A consistência continua forte, né? Então, aqui como eu falei, né, qualquer código que faça transaction, né, sejam transações distribuídas, se você falar, Marcão, não tem storage procedure, mas eu tenho, por exemplo, no Oracle chama de library, tem uma biblioteca aqui que é basicamente a mesma coisa, então você pode fazer também. A consistência é forte porque ainda continua fazendo insert, update e delete aqui, né? Pode ter problema de acoplamento, é óbvio, cara. Você vai escrever uma storage procedure. Eu vou saber como, se você vai escrever, sei lá, 1000 linhas de storage procedure para fazer isso daí, e a manutenção e a evolução depois desse treco aí. Fica ruim. Acoplamento, sim. Por que você vai ter acoplamento? Cara, porque é sua storage procedure. Toda vez que você for criar aqui mais microserviços para consulta, você vai ter que ficar mudando sua storage procedure constantemente, tá? Problema de desempenho? Sim, vai ter problema de desempenho porque vai depender muito, mas muito aí de como você implementou esses microserviços, essas storage procedure, tá bom? E independente de storage procedure ou não, os dois bancos têm que ter o DB-Link também para se conhecer, legal? Então tem essa forma de você fazer. Uma outra forma é a ETL, né? Extrair de um banco para jogar no outro, para o outro poder fazer só consulta. Legal. Tem muitas ferramentas disponíveis para fazer ETL, tá? Eu não gosto muito de ETL. Para mim, hoje em dia, né, todos os dados têm que ser ou near real time ou real time. Não tem mais esse negócio de fazer uma extração de banco de dados para poder atualizar outra base de dados para poder consultar. Isso aí funcionava há 20 anos, hoje não, né? Hoje eu tenho que trabalhar. Tem tecnologia? Tem. Marcão, na minha empresa ainda a cultura é muito antiga, então usa ETL.
ETL depende de um gatilho. Você tem que ligar o script do ETL para poder extrai e vai, extrai e vai. Marcão, estou extraindo e estou gravando. E as informações que entraram no novo? Se lascou, tem que extrair de novo. Então, extrair base de dados, tem que trabalhar, né, com aquele conceito de full, extração full, extração delta, né? Você tem que controlar isso daí. Então, tem que ter um timer ali, né? Você pode deixar, vou rodar o meu ETL a cada 5 minutos. Beleza, não tem problema. A vantagem que ele tem, ele pode agregar várias fontes de dados que ele pode buscar, ele tem isso daí. E a consistência eventual, de tempos em tempos. O que é eventual? De tempos em tempos ele vai pegar a informação e jogar para cá. Então ele já é eventual, não tem como, né? E normalmente, né, o ETL ele só trabalha com leitura. Então você vai capturar o dado lá, vai jogar para cá, simplesmente para você ler essas informações. Tá bom? Então eu não recomendo muito essa estratégia, mas está aqui para quem tiver interesse também de usar. Tá bom? Tem a virtualização de dados, tá? Isso aqui já está muito próximo do tempo real. Significa, isso aqui, as operações que você faz no banco de dados, ele vai fazer no SGBD, mas a storage, o que é storage? É um disco que você vai gravar, ele vai estar no disco virtual, né? E vai estar numa área compartilhada. Então você tem um banco aqui, você grava o insert update nesse storage, nesse disco. O outro banco de dados que você vai precisar consultar, ele também aponta para essa storage. E aí fica lindo, né? Porque você está usando uma região de storage compartilhada, que a gente chama de virtualização de dados. Então, um dado foi insert aqui, você já tem direto. Então, por quê? Você está usando a mesma storage, né? O mesmo disco que está gravando os dois bases de dados. Não é louco isso daí? Tá? Isso aqui, a desvantagem, você precisa de alguém de rede e alguém de infraestrutura, né? Que conheça bem a alocação de disco ali, virtualização de disco, para você ter um recurso como esse, tá? Não é o mais barato também, mas funciona. Tecnologicamente, você precisa de quase 90% de infraestrutura e 10% de dev, tá? De arquitetura. Consistência é forte porque é feito tudo no mesmo disco, né? Pode agregar também vários data sources, então vários bancos de dados gravando no mesmo disco ali. E atualizado de acordo com a solução, né? Quanto mais se atualizar, mais aquela storage também vai ser atualizada. Beleza? Tranquilo até aqui. No problem. E aí nós vamos entrar nos dois, né? Que eu particularmente mais gosto. E aí é a tendência dos microserviços. Trabalhar com eventos. O primeiro dele é trabalhar com event sourcing, né? O que é um event source? Cara, aconteceu um evento, Marcão, eu vou lá e atualizo, né? Então eu preciso ter aqui, né? Algum processo que assim que gravar no banco, né? Esse banco eu tenho um software aqui, vai ter que ter um servidor de mensageria, tá? Tá até aqui, ó. É combinado com um message broker, tem que ter um message broker, por quê? Né? Você vai gravar um dado numa tabela, você vai falar para o message broker, ou o message broker vai buscar, ou você vai informar o message broker, olha, tem um registro novo que foi inserido nessa tabela, tá? Esse message broker vai pegar essa informação, né? Ele pode ter o que a gente chama de produtor e consumidor, né? Então eu posso ter aqui um produtor que vai, olha, a tabela me avisou que tem um registro novo, esse produtor joga numa fila, num tópico. Aí eu tenho um consumidor, chegou aqui, então eu vou pegar e jogar nessa outra tabela. Então as tabelas estão isoladas tecnologicamente, né? E eu tenho aqui entre os dois um produtor e um consumidor de mensagens que serve para fazer isso daqui. Então eu tenho meus microserviços e meus monolito aqui fazendo insert, update, delete. Do lado de cá eu tenho meus microserviços fazendo consulta, pegando todos os dados daqui para lá. Então esse é o critério que eu mais gosto, porque isola, né, os bancos de dados. Amanhã não sei se trocar essa base de dados não impacta esse, se trocar essa base de dados não impacta esse, porque ele não tem essa dependência como nos anteriores, né? A gente viu lá, putz, share de database, toda na mesma base, né? Trabalhar com view, estou na mesma base, view materializada, cara, é database link, né? Trigger, database link, trigger, storage procedure, database link, storage, cara, tem que ser banco para os dois conhecerem essa storage. Quando eu coloco um message broker com mensageria entre ambos, cara, já isolei muito dos meus problemas, porque eu estou trabalhando agora com mensageria.
Beleza? Então, facilita a auditoria, porque está tudo aqui no meu servidor de mensageria, né? Então, eu vejo todas as informações que foram trafegadas, que foram alteradas aqui. Então, facilita muito a minha auditoria. A consistência 100% eventual, né? Tem que ter o Message Broker, eu consigo escalar tanto o Message Broker quanto essas bases de dados. Beleza? É isso que a gente vai usar bastante aqui nas nossas aulas de hands-on, tá? E o outro que existe também, que é muito utilizado aí, né? Depende do banco de dados também, que é o CDC, né? O CDC é da hora. O que é o CDC? Né? Você nem precisa ter um Message Broker aqui. Na realidade, você vai ter um Message Broker, mas você não vai ter o quem? Você não vai ter o produtor, né? Porque o produtor basicamente é o CDC. O que é o CDC, tá? É uma técnica de você ter um software que vai direto lá na base de dados. Não, ele vai no log da base de dados. Então imagine que qualquer tabela que sofra um insert, ele grava no arquivo de log, né? Todas as operações. E o que acontece? Eu vou ligar um software que vai no arquivo de log, pega todas essas mudanças e já manda para quem vai consumir essa informação. Então isso eu consigo fazer real time. Near real time se você estiver no ambiente de rede, né? Mas é questão assim de milissegundos eu tenho informação. Então eu alterei um campo de um registro, já está no log antes mesmo de comitar. Comitou, está no log, já tem lá do outro lado, né? Então quem fornece as soluções de CDC normalmente, né, são várias empresas aí que já tem player, né, que é player de banco de dados. Então tem a Oracle, tem a SQL Server, tem o próprio DB2 também tem, a Oracle, a IBM, né, que é fornecedor DB2. Então isso é muito legal, né? Você fazer o CDC. Então o dado alterou, já alterei aqui também. O dado alterou e é muito rápido, porque ele trabalha com base de streaming de dados, tá? Então dataset de leitura atualizado através de fluxo de evento. Então para essa banco de dados tem informação, aconteceu um evento lá, já gravou. Só que trabalhando com streaming direto nos arquivos de logs. Se trabalhar com Oracle, por exemplo, eles vão usar aqueles logs de Redo, né? O Redo lá, todos os arquivos de log tá lá, ele já está consumindo. E é muito bom. É eventual, porque está gerando evento. Tem que ter um Message Broker, porque eu peguei os dados, eu jogo aqui no Message Broker e o meu consumidor já está jogando para onde eu quero jogar. Por exemplo, numa tabela aqui, né? Os meus microserviços vão fazer consulta em cima delas. E como eu tenho o Message Broker, também é 100% escalável. Esse é o mais bonito de todos, pessoal. Esse é o que eu recomendo sempre para vocês. É óbvio, né, que dependendo do banco de dados você vai ter, o CDC ele é caro, tá? Então tem várias soluções aí no mercado. Tem que ter alguns critérios, né? O banco de dados tem que ter algumas configurações, tem que habilitar o arquivo de log também, de como eu vou capturar esses arquivos de log. Então você tem várias soluções aí, tá bom? Uma das soluções que eu gosto demais, eu faço questão de mostrar para vocês, né? A gente vai usar aqui é o Debian, tá? O Debian, ele é open source e você consegue hoje ter suporte da própria Red Hat, né? Então naquele livro da Yanaga que eu mostrei para vocês, quase todos os exemplos, né? Ele mostra muito o Debian fazendo esse tipo de tratativa. Eu gosto demais, tá? Mas lembrando, ele é open source, então ele não é caridoso, tem que estudar um pouco ele. Funciona, mas você tem que entender tudo isso que nós estamos falando hoje, né? Para você saber o que você precisa configurar, o que você precisa fazer de alteração e configurações, tá bom? Super recomendo para quem não tem grana ou a empresa ainda não quer investir em CDC. Marcão, minha empresa já tem Oracle aqui, tem alguma coisa? Aí tem o Golden Gate, né? O Oracle Golden Gate, você tem o Oracle Golden Gate na cloud e tem um Prime, tanto faz, ambos são excelentes. Né? Tem um preço que é um pouquinho caro, obviamente, mas você pode consultar aí o seu fornecedor e dependendo do plano que você tem, pode ser um pouco mais barato, mas é uma das melhores ferramentas que existem aí quando a gente fala de CDC.